Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Experimentando o Discernimento pelo Espírito Santo. O texto que serve como base já vai aparecer logo no primeiro parágrafo da nossa lição, que é Efésios capítulo 1, versos 16 e 17. Olha o que o texto diz. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Antes de podermos aprofundar aqui no nosso estudo de hoje, quero convidá-lo para poder orar junto comigo. Nesse momento estou falando para uma câmera, não sei quem está aí do outro lado, não sei em que parte do mundo você se encontra enquanto estuda a lição com a gente. Eu sei que tem pessoas em vários continentes que todos os dias estudam a lição junto com a gente dos Estados Unidos, da América do Norte, e gente da América Central, gente de lá da Europa, da velha Europa, gente de lá da Austrália, da Oceania, gente de lugares tão distantes como até mesmo a Sibéria. Brasileiros e portugueses que estão espalhados aí por esse mundo e que estudam conosco a lição da Escola Sabatina. Eu não sei onde é que você está, se você está aqui no Brasil, no exterior, mas nesse momento eu quero convocá-los para podermos juntos unir a nossa petição a Deus. Muitos são os pedidos que vêm até nós todos os dias, na nossa comunidade de oração aqui do canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Eu tenho orado por vocês todos os dias. E sei que muita gente tem se unido a mim nessas preces, mas é muito importante que oremos uns pelos outros. E esse é o momento no qual eu quero te convidar para que você ore comigo. Eu tenho ouvido de algumas pessoas que têm me dito, pastor, todos os dias quando o senhor vai orar, eu estou dentro do ônibus. Então eu fecho um pouco os olhos e oro junto com o senhor. Eu não sei onde é que você está nesse momento, mas quero desafiá-lo a fechar os olhos onde você estiver, para podermos orar e pedir a bênção de Deus sobre nós. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e porque nela encontramos a certeza de que o Espírito Santo do Senhor está conosco todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, e que através da presença dele em nós, temos a garantia de todas as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Nós queremos te pedir que o teu Espírito cada vez mais tenha acesso ao nosso coração e que através da ação dele em nós tenhamos a oportunidade de entender os seus planos. Queremos assim colocar diante do Senhor cada pedido que vai dentro do nosso coração. Estou orando com esse meu irmão, com essa minha irmã, que nesse momento eleva o seu pensamento ao céu e que pede, Senhor, ouve a nossa oração, responde. Acima de tudo, te peço que a tua vontade predomine nesses pedidos. Oramos também para que o teu Espírito fale conosco agora através da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos e juntos dizemos amém. Bem, o apóstolo Paulo, no texto de Efésios capítulo 1, versos 16 e 17, ele começa mencionando que ele não cessava de dar graças a Deus pelos efésios. Quando eu paro para poder ler só essa primeira parte, algumas coisas me vêm à cabeça. Como é que você vai dar graças a Deus por gente que está abandonando a fé, por gente que está adorando a ídolos, por gente que está longe do caminho do Senhor, por gente que está fraca na fé? O que Paulo está dizendo não é que ele dava graças a Deus pelo que estava acontecendo com eles naquele momento, mas ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vocês. Mas como assim? Qual a diferença de dar graças a Deus pelo que estava acontecendo ou pela pessoa? Não, é muito diferente. O indivíduo pode até estar fazendo coisas erradas, mas em algum momento da sua vida ele se entregou a Cristo Jesus. E por ter se entregado a Cristo Jesus, por ter vivido ao lado de Cristo Jesus, os princípios da palavra de Deus estão dentro do coração dele. Estava conversando há algum tempo atrás com um colega de ministério que me pediu um apoio para poder lidar com um rapaz, um jovem, que faz parte do Clube dos Bravadores e que, por alguma razão, estava vivendo aquela fase de rebeldia e fez algumas coisas que acabaram fazendo com que algumas pessoas da igreja, com uma moral bem elevada, quisessem matar o pecador para poder acabar com o pecado.
E enquanto ele me falava a respeito dos desmandos desse rapaz, eu disse para ele, o que é que Cristo Jesus faria no meio dessa história toda? Será que ele estaria mais preocupado com a atitude errada da pessoa ou em tentar trazer essa pessoa de volta para o caminho do Senhor? Às vezes, quando nós paramos só para poder ouvir as razões pelas quais algumas pessoas fazem o que fazem, os desmandos da sua vida, a gente entende muito em termos de motivação. Enquanto nós conversávamos um pouco, acabei descobrindo alguns elementos na vida daquele rapaz e fui ajudando o colega a compreender que mais importante do que tentar excluir o rapaz da comunidade era tentar ajudá-lo para que ele pudesse se converter dos seus caminhos e voltar à prática das velhas coisas. Até porque ele já tinha sido uma grande bênção dentro do Clube dos Bravadores. Hoje, quando nós olhamos aqui para a oração de Paulo, Paulo começa dizendo, eu não cesso de dar graça a Deus por vocês. Eu tenho a plena certeza de que os efésios que estavam com a sua fé fragilizada, que estavam longe do caminho de Deus, ouvindo aquilo que Paulo estava dizendo, olha, eu não canso de poder dar graças a Deus por vocês. Paulo estava dizendo, eu me preocupo com vocês, eu valorizo vocês. Embutido nessa mesma introdução dessa parte da oração que Paulo está dizendo para mim, vocês são mais importantes do que aquilo que vocês estão fazendo. É claro que Paulo não está aqui endossando as atitudes erradas deles, é tanto que mais adiante Paulo vai chamar a atenção deles e vai dizer, olha, vocês não devem seguir esses caminhos, aqueles outros e aquilo ali. Mas quando o indivíduo já entendeu que aquele que vai chamar a atenção, que vai tentar trazer o indivíduo de volta, ele tem uma preocupação real com o indivíduo, o coração, bem como os ouvidos, estão abertos para poder ouvir. Por que boa parte das pessoas acaba se revoltando quando vem um momento em que são repreendidos? Talvez porque sintam que aqueles que estão trazendo a repreensão realmente não se preocupam com eles. Mas Paulo continua aqui e ele vai dizendo, mencionando-os nas minhas orações, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando ele vai trabalhar aqui, esse pedido, o pedido central dele era pelo Espírito Santo de Deus. Aqui ele chama de espírito de sabedoria. Quando você volta um pouquinho atrás nos versículos 13 e 14, Paulo ele já tinha falado a respeito do Espírito Santo de Deus que vinha ao coração do crente quando ele se entregava a Cristo Jesus. É aquele processo que eu já expliquei várias vezes aqui, mas que acho que vale a pena lembrar de novo. No momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus nos apresenta diante do Pai e diz, Pai, agora o Samuel aceitou a graça, a misericórdia que foi estendida a ele através do meu gesto na cruz do Calvário. O Pai agora adota esse indivíduo que aceitou a graça de Cristo Jesus como filho. E nesse momento o Pai olha para o Espírito Santo e diz, bom, até aqui você esteve falando ao ouvido e ao coração dessa pessoa. Agora, a partir desse momento, como ele tem um compromisso conosco, então agora você pode entrar e viver dentro dele. Aí ele tem acesso para poder trabalhar no ser humano de dentro para fora. Paulo já tinha mencionado que a garantia de que eles receberiam todas as bênçãos de Deus era de que no momento em que haviam se entregado a Cristo Jesus, que haviam passado pela experiência do batismo, que o Espírito Santo tinha passado a viver neles. Isso está lá nos versos 13 e 14. Mas agora, nos versículos 16 e 17, ele está falando que quando você continua caminhando com Deus, quando você continua sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai tendo uma compreensão maior daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Por isso ele vai chamar o Espírito Santo de o Espírito de sabedoria. Sabedoria é muito mais do que acúmulo de conhecimento. Tem muita gente por aí que tem muito conhecimento acumulado. E gente que faz um curso superior, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e ainda assim não é sábio. Sabedoria é quando você é capaz de poder medir as suas ações, entendendo que aquilo que você vai fazer vai trazer repercussão para a sua vida.
E às vezes, mesmo tendo tudo para poder agir de uma forma, você age de outra porque compreende que agindo dessa outra forma, mesmo que muita gente não te compreenda e acabe até mesmo te julgando de uma maneira equivocada, você vai alcançar um objetivo mais elevado do que se você seguisse pelo caminho que todo mundo seguiria. Aí faz todo sentido o que Jesus falou, né? Quando o teu inimigo te der uma bofetada em um dos lados do seu rosto, ofereça o outro lado. Aí você vai dizer, pô, Senhor Jesus, eu não vou fazer isso não, pisou no meu pé, eu piso 2 vezes. Tá, e você vai conseguir contentar o seu coração no primeiro momento. Mas isso não vai trazer a resolução do problema. O que é mais importante, você se vingar ou você, através da sua atitude, conseguir conquistar o outro para o caminho do Senhor Jesus? Eu até hoje não consegui encontrar uma pessoa que tivesse entrado pelo caminho da vingança e que pudesse dizer, eu agora estou satisfeito, estou pleno. A vingança, ela nunca traz o contentamento. Por isso Jesus, ele vai dizer, por mais que todo mundo vá por um caminho, siga por outro. Ouça aquilo que a palavra de Deus está dizendo, mas por mais que nós sejamos capazes de compreender aquilo que é a vontade de Deus revelada em sua palavra, nós nunca conseguiremos viver esses princípios da palavra se não estivermos sendo dirigidos pelo Espírito que dá a sabedoria. Tiago, ele chegou a mencionar que entre todas as coisas que a gente podia pedir para Deus, tem uma coisa que ele disse, pede que Deus dá. Ele nem sequer vai questionar. Ele diz, peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente. Portanto, o Espírito Santo de Deus é aquele que traz a sabedoria para a nossa vida. E aí ele termina dizendo, e a revelação no pleno conhecimento dele. Quando você vai vivendo com o Espírito Santo, mais importante até, ou tão importante quanto receber o Espírito Santo no momento que você se entrega a Jesus e passa pela experiência do batismo, é viver com ele em todos os momentos, é crescer na sabedoria. Por isso a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, e às vezes tem um texto que você já leu muitas vezes, mas que quando você lê de novo, ele fala para você, é o Espírito Santo aplicando os conceitos da palavra de Deus dentro do teu coração, para te ajudar a viver a sua vida enquanto empregado lá na tua empresa, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto um ser humano que está brincando, que está sofrendo, que está sorrindo, que está feliz, ou passando por qualquer situação da vida. É esse espírito de sabedoria que vai fazendo com que você vá crescendo em Cristo. E conforme você vai crescendo em Cristo, você vai crescendo também no pleno conhecimento de quem Ele é e do que Ele tem para a sua vida, do plano que Ele tem para você. Tem algumas pessoas dizem assim, por que as coisas dão certas para os outros e para mim dá tudo errado? A resposta para isso é muito simples. Normalmente as pessoas mais perdidas nesse mundo são aqueles que tentam fazer exatamente a sua vontade e gastam pouco tempo tentando entender qual é a vontade de Deus. Uma pessoa que não tem sabedoria é aquela que, quando vai orar, ele só vai tentar dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Deus, eu quero que você vá lá e toque no coração do meu patrão, quero que você vá lá e mude o coração do meu marido, da minha esposa, do meu filho, quero que você me arranje dinheiro para poder conseguir isso, que você me arranje dinheiro para fazer aquilo, que você vai lá e corrija e traz um problemão lá para a vida daquele camarada que está me perseguindo. A gente vai lá e passa uma lista de coisas que a gente quer que Deus faça. E Deus fica o tempo todo ouvindo e se perguntando quando é que ele vai ouvir o que eu tenho para poder dizer para ele. Sabe, quando você compara a sua agenda com a agenda de Deus, a agenda de Deus é muito mais relevante do que a sua. E muito mais importante para a tua vida do que esse amontoado de coisas que às vezes você coloca diante dele. Quando coloca? Paulo está dizendo que o único jeito de podermos viver a plenitude do cristianismo em Cristo Jesus é sendo cheios do Espírito Santo, no momento em que nos entregamos a ele através do batismo, mas vivendo dia após dia nesse espírito de sabedoria, enquanto estudamos a Bíblia, o Espírito de Deus vai colocando esses princípios no nosso coração e a gente vai crescendo no conhecimento de quem é Deus e do que Ele tem para a nossa vida. Esse é o desejo dele para você hoje. E eu espero que esses princípios façam parte do teu dia a dia e que cada decisão que você for tomar, que seja dirigida por esse mesmo Espírito. Eu estudo a lição. E você?